Wallace. Boa noite para você que está nos assistindo. Esse é o culto da Igreja do Campus, da Faculdade Adventista da Bahia, e é muito bom te receber para juntos adorarmos ao Senhor. Com certeza. Você que já está nos assistindo, eu não canso de dizer, é muito bom estar aqui com você, né? A gente está tendo vários sorteios, várias coisas, e hoje a gente vai ter um sorteio que eu pedi antes de ontem, ou ontem, eu não lembro, para vocês mandarem os números e a gente vai ligar para uma pessoa. Mas você que ainda quer ganhar sorteio, o que tem que fazer, Wallace? Olha, peraí, deixa eu só falar uma coisa. Primeiro, Lídia, Pode. O desafio de hoje aqui na igreja foi compartilhar o link da semana de oração para amigos, familiares, e a gente quer estender isso para você. A gente já está fazendo isso, então a gente também quer estender para você. Compartilhe o link da semana de oração com seus familiares, com seus amigos e com essas pessoas que são especiais. Vou ligar aqui. Ok. Já vou começar ligando, viu? Além da ligação, você precisa responder uma pergunta, viu? Eu não sei quem é, tá escrito sorteio, porque a gente não sabe quem é, mas eu espero que atenda. Se você não atender, a gente não vai conseguir. Infelizmente, não vai ter como, tá? Ela não tá atendendo. Atende, vai lá, pessoa. Você, que eu não sei o nome, por favor, nos atenda. Não atendeu, gente. Vamos ligar pra outra pessoa. Segunda pessoa. Vai lá, segunda pessoa. Vamos ver. Olha, você já colocou seu número, só falta atender pra ganhar esse brinde. Vai lá. Olha os brindes aqui. Ó. Eu tava querendo essa agenda. Cara, essa agenda é linda, tá? Você é privilegiado. Pastor César já tem, ontem ele esqueceu com a gente, mas a gente já devolveu pra ele, tá bom? Olha que legal, eu sou curioso, aí eu abri a agendinha do Pastor César, tinha lá vários versículos da Bíblia lindos, sabe? E eu fiquei, nossa, eu achei muito legal. Gente, ninguém quer atender, ninguém quer ganhar brinde. Você quer um brinde? Atende aí, por favor. E agora? Deixa eu ver esse aqui. Atendam, e quando você que vai tá ligando, eu assistindo. vou lembrando para as pessoas de casa. Não esquece de seguir nas redes sociais, @Igreja do Campus e @Faculdade Adventista. Oi. Alô? Oi? Oi? Ele Ele desligou. Você perdeu seu brinde. Que pena. Vou ficar pra mim, eu tô achando que vou ficar pra mim. Olha, tá me ligando. Opa. Será que a gente atende ou a gente... Atende, né? Se for a última vez. Alô? Oi, como é seu nome? Rafael. Rafael de quê? Rafael o quê? Tergilênio. A gente viu nos comentários que você e toda a sua família mandaram o número, então acho que grande probabilidade de vocês ganharem. Você ganhou um brinde, mas você tem que responder uma pergunta. Qual é o tema da semana de oração? O tema da semana de oração é o novo coração. Acertou! Parabéns! Entre em contato com a gente que a gente vai estar te mandando esses brindes, tá certo? Ok, obrigado. Tchau, boa noite.
Quando junto a Cristo, pulsa como canção. Teu é o meu coração. Teu é o meu coração, Senhor. Teu é o meu coração. Teu é o meu coração, Senhor. Cansei da minha vida de ilusão. Só a igreja diz? Cansei de vou entregá-lo. Vou Amém. Podeis Oremos. assentar. Boa noite. Sigo achando muito fraco, então vou perguntar novamente. Boa noite. A gente ainda vai continuar nessa atmosfera de louvor. E eu estou aqui para cantar, mas eu vou cantar junto com vocês mais uma vez. Essa ainda é uma música que faz parte do louvor, mas eu canto ela por aí e quero cantar com vocês essa noite. Que a gente acredite na esperança que a gente tem de ver Jesus mais uma vez. Almejo o dia em que verei Cante. uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Cante. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Continue cantando. A voz de Deus irá soar nas nuvens, sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim
Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, obrigado pela grande promessa que nos motiva a viver. Um dia veremos Jesus. Ele um dia voltará. Ele um dia enxugará dos olhos todas as lágrimas. Querido Jesus, obrigado porque essa promessa nos motiva a viver. Obrigado, Senhor, porque essa promessa nos dá a grande esperança. Nessa noite o seu nome será glorificado mais uma vez. Senhor Jesus, eu te peço que nesse momento eu possa ser apenas um prego que pendure o quadro maravilhoso de Jesus Cristo. Que o Senhor possa ser visto, ouvido, que o Senhor possa ser sentido nessa noite através da presença do seu Santo Espírito. Como um vento suave venha tocar os nossos corações. Se há algum pecado escondido em nosso coração, que o sangue de Jesus possa nos perdoar nessa noite. E que agora, nesse momento, Pai querido, os seus anjos possam trazer bênçãos dos céus para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu estou particularmente muito feliz nessa noite. Ontem eu e a Laura recebemos a notícia de que seremos titios. Eu já sou, por parte da família da Laura, nós já somos tios. Nós temos 4 sobrinhos: o Davi, o Lucas, a Julinha e o Gustavinho. É que eu chamo eles de terroristinhas. E ontem o meu irmão Pascoal, que mora em Londres, me ligou junto com a sua esposa e nos deram a notícia de que agora, por parte dos graciotos, finalmente alguém honrou a camisa e vai trazer aí um rebento. E eu louvo a Deus por isso. Estou muito feliz de ser tio. Eu peço a Deus que abençoe ao meu irmão e a minha cunhada. Possivelmente estão nos assistindo lá da cidade de Londres. A palavra de Deus nos diz que Deus quer nos dar um novo coração. A promessa de Deus em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. É que Ele quer tirar de nós esse coração falho e pecador. Ele quer nos dar uma nova experiência. Eu venho a vocês nessa noite em nome de Jesus, baseado na promessa de Deus, dizendo a todos os que estão aqui, que se você quiser ter uma nova experiência com Deus, Ele pode te dar um novo coração. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nós temos um coração enganoso, nós temos um coração pecador, uma natureza pecaminosa. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos sermos resgatados pelo Espírito de Deus, precisamos ter uma nova experiência com Deus. Eu ouvi a história de um menininho que uma vez pediu uma bicicleta para sua mãe. E a mãe disse a ele: filho, nós não temos dinheiro para comprar a bicicleta. Escreva uma carta para Jesus. E Jesus pode talvez ouvir a sua oração e te dar uma bicicleta. E naquele exercício espiritual daquela criança para com Deus, ele vai para o seu quarto, se assenta, pega uma caneta, um papel e começa a escrever uma carta a Jesus. Querido Jesus, aqui é o Joãozinho da rua 35, apartamento 24A. O Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu sou uma criança boazinha. O Senhor sabe que eu tento e me esforço para ler a lição da escola sabatina e fazer o bem. Mas existe um problema. Talvez o Senhor ainda não se atentou para a minha bondade. Talvez o Senhor ainda não observou que eu, Joãozinho, não tenho uma bicicleta. E eu gostaria que o Senhor então corrigisse esse problema.
me desse uma bicicleta. Atenciosamente, Joãozinho. Joãozinho sai de casa, vai andando, olhando para aquela carta, chega perto do correio, pensa, eu acho que eu não sou tão bonzinho assim. Ele volta para casa. Ele pega mais um papel e escreve mais uma carta. Querido Jesus, aqui é o Joãozinho. Eu estava indo entregar uma carta, mas eu parei para pensar na minha vida e percebi que infelizmente eu não tenho vivido de acordo com tudo aquilo que o Senhor espera de mim. Semana passada, por exemplo, eu não li a lição da escola sabatina 7 vezes. Semana passada eu tive um argumento com a minha mãe, eu não a respeitei da forma que deveria, mas Senhor Jesus, eu gostaria de dizer uma coisa, o Francisquinho da rua 35 é muito pior do que eu e ele tem uma bicicleta. Então eu gostaria de dizer ao Senhor, que se o Senhor foi capaz de dar uma bicicleta para o Francisquinho, eu gostaria que através dessa experiência o Senhor também pudesse me dar uma bicicleta. Ele escreve essa carta atenciosamente, Joãozinho sai de casa, vai até o correio, ao chegar no correio ele dá meia volta, desesperado, ele entra na sua casa, escreve mais uma carta, e diz, Senhor Jesus, aqui é o desgraçado do Joãozinho. Senhor Jesus, tem misericórdia desse ser. Eu não tenho lido a Bíblia. Eu não tenho lido a lição da escola sabatina. Eu odeio o Francisquinho. Eu furei o pneu da bicicleta dele. De raiva que ele tem uma bicicleta e eu não tenho. Mas eu já ouvi dizer que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. E o Senhor ama o pecador. Então, através dessa oração, eu te clamo misericórdia, Senhor. Me dê uma bicicleta. Ele sai, cabisbaixo, choroso, em direção ao correio. Ele pensa, eu não sou nem esse desgraçado pecador, eu sou pior do que isso. Logo ele avista uma igreja. Ele entra na igreja e observa algumas imagens. Ele vê a imagem de Maria. Ele olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está olhando, ele pega a imagem de Maria, volta para casa e escreve outra carta. Jesus, sequestrei a sua mãe. Se o Senhor quiser revê-la, me dê uma bike. Assinado, você sabe quem. O nosso coração é enganoso. Enganamos a nós mesmos, enganamos muitas vezes a quem amamos, queremos enganar a Deus. Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E nós vamos então estudar nessa noite um dos temas mais difíceis. Uma das histórias mais complicadas. Uma das histórias, um dos relatos da vida de Davi que produz um certo sentimento de culpa em todos os nossos corações. Você já ouviu essa história? Você já lembra da personagem principal dessa história? Na nossa mente surge a imagem desse casal, que na verdade não era um casal, eles se encontraram em um momento de fraqueza, e diz a palavra de Deus que erraram e pecaram. A história de Davi e Betseba. Vamos ler esse relato bíblico no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 4. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito
e andava passeando no terraço da sua casa. Olhando do terraço para baixo, viu uma mulher que se estava lavando. E era esta muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. O pecado sexual talvez seja a tentação que mais nos une, a tentação mais comum entre os seres humanos. Dentre todas as tentações, a tentação sexual é com certeza aquela que nos coloca em igualdade. Porém, o relato de Davi e Betseba vai além da tentação sexual. O relato entre Davi e Betseba nos mostra a tentação como sendo uma força. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos alguma tentação. Todos nós que estamos aqui nessa noite já caímos em algum pecado, já estamos lutando contra algum tipo de tentação há muitos anos. Mas a tentação sexual tem com certeza abalado muitos jovens. E eu sei que muitos dos que estão aqui hoje, porque nós estamos recebendo cartas e comentários, e muitas das pessoas que nos procuram, possuem dentro do coração essa vergonha. Dizem que não têm vontade de ir à igreja ou de louvar a Deus porque se sentem hipócritas. Porque existe dentro do coração alguma queda espiritual, alguma tentação, algum pecado acariciado. Pode ser esse pecado a tentação sexual, para outros pode ser a droga, para outros pode ser a pornografia, para muitos pode ser a cobiça, a vaidade, mas parece que dentro do templo do coração do homem existe um altar específico para o ídolo da tentação sexual. E talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que esteja sentado nessa igreja, se sentindo um hipócrita, pensando: se eles soubessem quem eu sou, o que passa dentro do meu coração, esses desejos que me dominam, esses pensamentos impuros que não vão embora, me tiram a paz, me tiram a alegria de cantar. Quando eu abro a palavra de Deus, eu me sinto hipócrita, eu me sinto pecador. E talvez seja esse o pecado que esteja nessa noite tirando você dos braços de Jesus. E eu já gostaria de iniciar essa pregação dizendo a você, querido, que no livro de Mateus capítulo 12, versículo 31, a palavra de Deus é muito clara. Jesus pode perdoar todos os pecados. Não existe pecado na sua vida que seja imperdoável. Não existe tentação na sua vida que seja mais poderosa do que o sangue de Jesus. Não existe nada que você já tenha feito ou esteja fazendo que não pode ser coberto pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Eu gostaria que você já iniciasse comigo esse sermão num sentimento de gratidão a Jesus Cristo, porque nesse momento, não importa o pecado que você tenha cometido, se foi há 1 hora atrás, ou há 1 mês atrás, ou 1 ano atrás, mesmo que ninguém saiba e talvez ninguém precise saber, você nesse momento dentro do seu coração, pode receber perdão e graça de Jesus Cristo, porque diz a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 12, versículo 31, todos os pecados vos serão perdoados. Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Como eu gostaria que você entendesse isso essa noite. Como eu gostaria que você sentisse a paz, a leveza, a certeza
de que Jesus Cristo pode nessa noite tocar o seu coração e perdoar os seus pecados. Da promiscuidade às drogas, não importa qual seja o ídolo que você tenha construído dentro do templo do seu coração, nessa noite Jesus Cristo pode lhe perdoar. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, abra sua Bíblia comigo no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quantos dos nossos pecados Jesus pode lançar nas profundezas do mar? Todos os nossos pecados. Querido, quando você pede perdão a Deus, não importa qual seja o pecado, não importa quão fundo você tenha ido nesse pecado, não importa se você se sinta inalcançável pela graça de Cristo, a graça de Cristo, ela é independente do seu sentimento. Você não precisa se sentir perdoado para ser perdoado. A fé nesse momento precisa se apoderar da graça de Jesus e do sangue de Jesus. Muitos dos que estão aqui nessa noite estão envergonhados e cansados por algum pecado, sendo que se você nessa noite apenas pedir pela graça de Cristo, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo desce do céu e Ele arranca de você esse pecado, e Ele leva para as profundezas do mar da sua graça, e Ele enterra o seu pecado no sepulcro do mar, e Ele coloca uma placa: proibido pescar. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens e não pescadores de pecado. Somos nós que estamos buscando o pecado dos outros. Somos nós que estamos atentos ao erro do outro. Somos nós que jogamos a rede para buscar o pecado do outro. Jesus Cristo chamou a igreja para ser pescadores de homem e não pescadores de pecado. O seu pecado e o meu pecado foram enterrados nas profundezas do mar, e eu e você não temos o direito de pescá-los de volta. Nessa noite, querido, não importa qual seja o seu pecado, a graça de Jesus Cristo pode nesse momento enterrá-lo nas profundezas do mar. E Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, não se lembra mais dos seus pecados. Gostaria você de receber esse perdão nessa noite? Antes de falarmos sobre como vencer a tentação, eu gostaria de dar esse alento a você nessa noite, que os nossos pecados são perdoados. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 2, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se porém você pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, não somente os meus pecados, mas os pecados de todo mundo. O meu advogado Jesus Cristo está no céu. E quando o acusador Satanás aparece para apresentar a conta dos meus pecados, que não são poucos, são muitos, ele apresenta essa conta diante de Deus e diz: o César é meu, ele pecou. Jesus Cristo se levanta como meu advogado e ele apresenta ao Pai as mãos feridas da cruz do Calvário. E ele relata aos anjos do céu: o César pediu perdão dos pecados dele, e eu estou aqui para representar o meu filho. Pai, aceita o meu sacrifício no lugar do César. E os anjos do céu, olhando para a cruz e para as mãos feridas, entendem que não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Querido, não olhe para o pregador nessa noite pensando: ali está um jovem que venceu todas as tentações e todos os pecados. Muitas vezes eu tive que voltar para o mar.
com meu barquinho carregado dos meus pecados. Muitas vezes eu tive que capitanear esse barquinho, pensando, será que Ele vai me perdoar? Será que vai me perdoar mais uma vez? Será que Ele vai me aceitar mais uma vez? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Que o justo cairá quantas vezes? Leia, por favor. O justo cairá 7 vezes, mas o ímpio cairá apenas uma, e ele não se levantará. Ele continuará na sua vida de iníquo. Sabe o que a palavra de Deus está me dizendo nessa noite? Não importa quantas vezes eu e você cairmos, a vida do cristão é um constante se levantar. Jesus Cristo está querendo saber se você quer se levantar. Jesus Cristo está querendo lhe estender a mão. Jesus Cristo está olhando para nós nessa noite dizendo, eu tenho poder para lhe perdoar os pecados. Eu posso fazer você se levantar 7 vezes se for necessário. O número 7 é o número da perfeição. O que a Bíblia está nos dizendo é, não importa quantas vezes você cair, se você voltar para o seu Salvador, Ele vai te estender a mão e Ele vai te dar nova vida. Todas as vezes que eu e você nos arrependermos. Ah, pastor, então aí fica fácil. Então eu posso viver pecando e volto e peço perdão. O problema, querido, é que quando nós vivemos na prática do pecado, e não em atos de pecado, mas na prática do pecado, o nosso coração se acostuma a pecar. Então, paramos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não porque o Espírito não está mais falando, mas porque nós estamos nos afastando. Uma das definições bíblicas de pecado é a separação entre o homem e Deus. Quando eu peco, eu me separo de Deus um pouco mais. O Espírito de Deus continua a me chamar, o Espírito de Deus continua a chamar a minha atenção, mas se eu vivo na prática do pecado, no hábito do pecado, eu me distancio da voz que me chama com amor. Mas eu tenho certeza que nessa noite, se você veio a essa igreja, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo de Deus trouxe vocês, trouxe a mim. É porque o Espírito Santo de Deus ainda tem uma obra para fazer na nossa vida. Ele quer te dar poder para vencer as tentações. Você não precisa viver cativo desse pecado. Deus tem poder nessa noite para quebrar o cativeiro, para libertar a cada um de nós. Filipenses 4:8 diz a palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que eu posso vencer em Cristo Jesus. Nessa noite eu gostaria de dar a você, através da história de Davi, 4 fórmulas para você enfrentar a tentação e sair vitorioso em nome de Jesus Cristo. Você não precisa mais viver em pecado. Você não precisa mais viver na angústia e na dor do pecado, separado de Deus, alienado, envergonhado. A graça de Cristo já cobriu os nossos pecados, mas agora Jesus Cristo está dizendo a mim e a você: eu tenho poder, filho, para fazer você vencedor. Eu tenho poder para levantar você. Eu tenho poder para fazer você caminhar firme junto comigo, rumo ao céu. Querido, a vida cristã é uma vida de vitória, não é uma vida de derrotas. Satanás talvez colocou dentro do seu coração a ideia de que você não vai conseguir vencer. Que mais uma vez um pregador vem e promete, você vai fazer mais uma promessa, só para você se frustrar. Se você nessa noite aceitar as fórmulas bíblicas para você ser vencedor, você vai ter forças para andar com Cristo e vencer a tentação que tanto hoje
toma conta da sua vida. Vamos voltar para a história de Davi. 2 Samuel, capítulo 22. Vamos tirar da história de Davi 4 lições de como vencer a tentação. A palavra de Deus nos diz que Davi ficou no palácio. Davi, ao invés de ir guerrear, ao invés de sair do palácio, ficou no palácio. A palavra de Deus nos diz que era tempo em que os reis saíam para a batalha. Talvez era o verão ou a primavera. Naqueles dias, os reis usavam esse período do ano para estender os seus territórios. Mas o rei Davi se deu o luxo de ficar em casa, no palácio. E o maior problema de Davi naquele momento não foi o fato que ele ficou no palácio. O maior problema de Davi foi que ele estava vulnerável. A primeira lição que eu gostaria de ensinar a vocês nesta noite, através da palavra de Deus, é que muitas vezes nós caímos em pecado porque nós estamos vulneráveis. Davi havia perdido um dos seus melhores amigos, talvez o melhor amigo que ele havia tido nessa terra, Jonatas. A palavra de Deus nos diz que Jonatas havia morrido em batalha. Davi também havia perdido a companhia do seu mentor espiritual, Samuel também havia morrido. Davi agora estava sem companheiro como um amigo, e Davi não tinha um mentor espiritual. Davi estava o quê? Vulnerável. Querido, se você não tem um mentor espiritual, um amigo espiritual, alguém que possa orar com você, alguém que possa ser o seu companheiro de oração, essa pessoa, se você for casado, deve ser a sua esposa ou o seu marido. Se você for solteiro, essa pessoa pode ser um amigo, pode ser uma companheira da faculdade, alguém espiritual, que você possa olhar para essa pessoa e dizer: eu estou vulnerável, eu preciso que você ore por mim. Muitas vezes nós estamos sozinhos e vulneráveis. No livro de Mateus capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi tentado no deserto. Satanás apareceu para tentar Jesus, não no primeiro dia, não no segundo dia, e nem mesmo no terceiro dia, quando ele estava jejuando e orando no deserto. Quando foi que Satanás apareceu? Depois de 40 dias. Jesus estava vulnerável. Jesus estava sozinho e vulnerável. Satanás ataca você quando você está vulnerável, sozinho, luzes apagadas. Satanás ataca você quando você perdeu alguém querido, quando você não tem um mentor espiritual na sua vida. Satanás ataca você quando você está tentando viver a sua vida sozinho, quando você está vulnerável. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que esteja vulnerável. E essa pessoa está em um momento tão difícil porque você não tem alguém para confiar os teus desejos do coração. Sabe, querido, a cidade de Cachoeira talvez pode ser uma cidade muito difícil para alguns que estão aqui, porque é na cidade de Cachoeira que você vai para se promiscuir. Talvez seja a cidade de Cachoeira que você vai para comprar drogas. Você precisa encontrar alguém, um amigo, talvez o pastor da igreja, que você possa ligar e dizer: pastor, eu estou vulnerável, eu não posso ir à cidade de Cachoeira sozinho ou sozinha. Eu não tenho condição nesse momento de andar sozinho, eu preciso de alguém ao meu lado. Não há nada de errado, querido, em você pedir ajuda. Eu sei que às vezes parece que isso vai fazer com que outras pessoas saibam do seu problema. Eu não estou falando para você abrir o seu problema para todas as pessoas. Eu estou falando, ore a Deus e diga: Senhor, eu estou vulnerável, eu preciso que o Senhor me mostre alguém para que eu possa falar a essa pessoa sobre o meu problema. Eu estou vulnerável. Não ande sozinho se você não pode. Procure alguém. Davi estava
vulnerável. Se você quiser vencer a tentação, procure um grupo de apoio. Procure um pequeno grupo. Talvez os amigos da escola sabatina. Talvez o seu pai ou a sua mãe. Abra o coração para essa pessoa. Você não precisa dar nome aos santos. Você não precisa sair contando todas as coisas, mas diga a alguém: olha, eu preciso que você me ajude. Eu tenho um rapaz lá na cidade onde eu moro, que eu acabei de batizá-lo. Por mais de 10 anos, ele viveu nas drogas. A profundidade com que ele se envolveu nas drogas fez com que ele até perdesse a capacidade de raciocinar de forma coerente. Muitas vezes nas nossas conversas, nós estamos conversando, ele perde a habilidade de concentração. Quando nós estávamos estudando a Bíblia, algumas vezes ele me mandou uma mensagem dizendo: Pastor César, vem aqui em casa. Eu estou com um desejo muito grande de usar droga. Eu levava ele para minha casa. Às vezes a Laura preparava um almoço. Porque ele estava vulnerável, morando sozinho numa cidade onde ele já conhecia todas as pessoas que poderiam fornecer droga para ele. Mas ele encontrou em mim um amigo. Eu também tenho pessoas, amigos com os quais eu vou falar, abrir o coração, quando eu me sinto vulnerável. A minha esposa é a minha amiga. Se você é casado, querido, abra o coração. Não enfrente a tentação sozinho. Jesus Cristo pode ser esse amigo. Você pode contar a Jesus Cristo todas as coisas. Mas Jesus Cristo também pode encontrar alguém que vá te ajudar na tentação. Primeira lição: não fique vulnerável. Segunda lição: Davi estava ocioso. A palavra de Deus diz que Davi ficou no palácio. E não apenas ficou no palácio, ele dormiu a tarde inteira. Ele acorda às 3 da tarde, dá uma olhada no Instagram, Facebook, manda um text message para alguém, ninguém responde. Ele olha para o lado, pensa: estou sozinho, estou fazendo nada. Vou dar uma passeada no palácio. Aí ele sai. E diz a palavra de Deus que ele começa a observar o palácio. Talvez começou a pensar em como ele estava agora como rei de Israel. Vem um certo orgulho, uma vaidade, de que agora tudo eu posso. Eu estou na flor da idade. Eu gosto de certas coisas e me dão prazer. Por que não fazer? Ninguém está vendo. Não vou machucar ninguém. Não vou destruir a vida de ninguém. O pecado sempre começa com um coração ocioso. O pecado sempre começa numa mente ociosa. Quando nós estamos ociosos espiritualmente, quando nós não estamos enfrentando as batalhas espirituais, quando nós não estamos enfrentando as lutas espirituais, nós corremos um sério risco de ficarmos passeando no palácio. Querido, eu digo a você, se você quiser vencer a tentação, além de você achar alguém para você não ficar vulnerável, você precisa começar a procurar algo para fazer, algo espiritual para fazer. Se envolva na missão. Se envolva em grupos de oração. Pergunta para o pastor Herbert: pastor, o que você precisa que eu faça na igreja? Eu posso limpar a igreja, eu posso limpar as janelas da igreja, mas por favor não me deixa ocioso. Essa geração é uma geração ociosa. É a geração de ficar madrugadas adentro vendo filme.
É a geração de ficar madrugadas adentro conversando no Instagram, na internet. É por isso, querido, que Satanás tem tentado você e você não tem forças para vencer. Porque você está vulnerável e porque você está ocioso. Procure algo espiritual aonde você possa guerrear as batalhas de Deus. Você vai vencer quando você parar de ficar ocioso. As batalhas, as guerras espirituais nos ajudam a mantermos o foco. Salmo 121, versículo 1, a palavra de Deus diz que Davi escrevendo: elevo os meus olhos aos... O que ele diz? Elevo os meus olhos aos montes. Quando Davi estava ocioso no palácio, para onde ele olhou? Para cima ou para baixo? Para baixo. Quando você está em batalha espiritual, você eleva os seus olhos para Deus, para cima dos montes, aonde está o trono sagrado do Senhor. Nas batalhas da vida, você não tem tempo de pecar. Nas batalhas da vida, você não tem tempo de se promiscuir. Nas batalhas da vida, você não tem tempo de errar, porque os seus olhos estão focados no Deus de Israel. Se envolva em ações espirituais em prol de alguém. Faça isso e você vai ver que a tentação que tanto te domina começa a perder a sua força, porque os seus olhos agora estão voltados a quem? A Deus. A terceira lição que nós aprendemos de Davi: a primeira, ele estava ocioso. A primeira, ele estava vulnerável. A segunda, ele estava ocioso. E a terceira, Davi permitiu que a tentação fizesse morada no seu coração. Querido, tentação não é pecado. Você pode ser tentado a fazer algo, você pode ser levado a pensar em algo que não seja do agrado do coração de Deus. O problema da tentação é você permitir que a tentação tome conta do seu coração. E isso, querido, você, através do poder de Deus, tem o poder para impedir. Porque eu e você temos o livre-arbítrio de pensarmos em coisas boas ou em coisas ruins. Obviamente, se nós estamos saturados ao olhar, ao ouvir, ao pensar, nós estaremos dando vazão à tentação que agora vai cair dentro do nosso coração e tomar conta. Um amigo meu uma vez me disse, e é verdade, a tentação, quando ela vem à porta do nosso coração, é como um pássaro que está voando sobre a nossa cabeça. Eu não posso impedir o pássaro de voar, ele me disse, mas eu posso impedir o pássaro de pousar e fazer o quê? Fazer um ninho. Você não tem poder para impedir uma tentação quando você está andando nas ruas de Cachoeira, ou até mesmo nas alamedas do colégio, ou até mesmo quando você está sentado lendo um livro, vem um pensamento à sua mente, uma tentação, algo que Satanás tem usado muitas vezes na sua vida para te tirar o foco. Você talvez esteja até mesmo fazendo o que os primeiros 2 passos da palavra de Deus nos diz: você não está vulnerável e você não está ocioso. Mas naquele momento, a tentação, quando chega ao seu coração, ela quer fazer morada. A palavra de Deus nos diz que nós devemos pensar em coisas puras. Abra sua Bíblia no livro de João. A palavra de Deus nos diz assim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Querido, por favor, nessa noite talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração.
porque você está clamando a Deus por um novo coração. Eu já disse a você que o Espírito Santo de Deus pode trazer perdão do céu. O problema não é o perdão. O problema nessa noite é como eu posso viver uma vida vitoriosa. E a palavra de Deus diz que você pode pensar em coisas puras. Você precisa fazer um exercício dentro do seu coração de meditar em coisas puras. Você precisa nessa noite tomar uma decisão de talvez cancelar a internet da sua casa. Talvez nessa noite Deus esteja falando, cancele a TV a cabo. Talvez nessa noite Deus esteja falando para alguém aqui, termina esse relacionamento. Por favor, escuta a voz do Espírito Santo. Talvez Ele esteja falando, essa música que você ouve, esse programa que você assiste, você tem pensado em coisas impuras. Essas coisas impuras têm dominado a sua vida e os seus pensamentos. A Bíblia diz que a única maneira que nós temos para vencer a tentação quando se trata de pureza é que eu e você devemos escolher pensar em coisas boas, em coisas puras, em coisas santas. Já é muito difícil vencer a tentação. Agora, se você se coloca no território de Satanás, é impossível você vencer a tentação. Ah, pastor, isso é radical demais. Cancelar a internet, cancelar a TV a cabo, terminar um relacionamento. Ah, pastor, isso é radical demais. Da onde o senhor está tirando isso? Eu estou tirando da palavra de Deus. Olha só o que o próprio Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 18, versículo de 8 a 9. A palavra de Deus diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta fora, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e serem lançados no fogo eterno. Isso é coisa séria. É coisa séria, querido. Se você não tem controle sobre os seus pensamentos, por favor, faz uma ajuda para você e para a sua família. Nesse momento, eu não sei qual é a sua tentação. Eu não sei de onde está vindo a sua tentação. Mas se você quiser tomar uma decisão espiritual séria nessa noite, você precisa seguir o conselho de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa índole, nisso pensais. Você precisa tomar essa decisão. Se você não tomar essa decisão nessa noite, sabe o que vai acontecer? Daqui a 6 meses, numa outra semana de oração, você vai estar sentado aí, nesse mesmo lugar, chorando e pensando nas mesmas coisas e nas mesmas mazelas, e pensando, não dá mais, eu não consigo vencer, Deus não é tão poderoso assim, mas Deus está falando para você nessa noite, me ajuda a te ajudar. Eu preciso que você tome uma decisão nessa noite. Eu posso te dar poder, eu posso te dar graça, mas eu não posso cancelar a net. Eu não posso fazer com que você pare de assistir certos programas. Eu não posso fazer você tomar essa decisão, porque eu te dei o livre-arbítrio. Você precisa tomar essa decisão nessa noite. Você precisa aceitar que muitos dos nossos pecados são oriundos da ociosidade espiritual, da nossa vulnerabilidade e, infelizmente, de nós estarmos deixando com que Satanás controle a nossa mente. Faça um exercício espiritual, querido. Pense em coisas puras, pense em coisas sagradas, pense em coisas santas. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu começo a pensar em coisas puras e santas? Ah, querido, Davi teve o mesmo problema. E ele nos dá a solução. E agora entra o 4º ponto. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 119, versículo 11. Você deveria saber esse salmo de cor. O que diz a palavra de Deus no livro de Salmos 119, versículo 11? Escondi ou guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qual a solução que Davi encontrou para o pecado?
meditar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a meditar. A palavra meditar no hebraico é a palavra ruminar. Você já viu uma vaca ruminando? Ela não simplesmente come, ela passa tempo com aquele material na boca. Horas. Vai e volta, ela vai ruminando tudo aquilo que ela vai colocando para dentro. O estudo da Bíblia na Igreja Adventista tem se transformado num estudo patético, porque nós estamos estudando a Bíblia para irmos lá fora e fazer um cenário de opressão às outras pessoas, dando a elas as doutrinas da igreja. Mas você não tem ruminado na palavra de Deus. Você não tem colocado a palavra de Deus para dentro do seu coração. Você não tem meditado na palavra de Deus, lido de forma que seja para você e não para o outro. Lendo para que você possa aceitar a Jesus Cristo e não fazer o seu vizinho aceitar a Jesus Cristo somente. A transformação começa dentro de mim. Eu preciso todos os dias ruminar na palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu tenha que ler 10 capítulos por dia. Às vezes um versículo, mas aquele versículo precisa ser orado, precisa ser pensado. Eu vou meditar naquele versículo durante todo o dia. Eu vou pedir a Deus, Senhor, há alguma coisa na minha vida que esse versículo está me dizendo que eu preciso mudar. Me dê forças para mudar. Senhor, esse versículo me diz que o Senhor é o bom pastor e eu sou uma ovelha perdida. Me aceita, Senhor, me ajuda, me tira do vale da sombra e da morte. O Senhor é o meu bom pastor. Você precisa aprender a ruminar, você precisa aprender a meditar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus, boa para a repreensão, para a educação dos filhos de Deus. A palavra inspirada por Deus é a palavra grega theopeumatos. É Deus revelando-se através da sua respiração com o Espírito Santo. Isso me lembra de Gênesis capítulo 2, versículo 8, que quando Deus criou Adão e Eva, Ele fez o quê? Ele colocou dentro do homem o seu fôlego. Ruá! Fôlego de Deus. Agora a palavra de Deus me diz que o mesmo fôlego que entrou em Adão e Eva, entrou na palavra de Deus, porque o pneumatos de Deus, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, ele influenciou homens e mulheres a escreverem a Bíblia. Quando você abre a palavra de Deus, sabe o que acontece? Deus sopra vida na sua vida. Se você não está lendo ou ruminando na palavra de Deus, você não tem vida. Você não vai conseguir vencer as tentações sem vida, e vida que provém da palavra de Deus. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida. Você vai receber vida e vida em abundância. Passe tempo meditando na palavra de Deus. Faça da palavra de Deus o seu esconderijo, o seu porto seguro. Vencer tentações, queridos, é um hábito, é um exercício de fé. Todos os dias, todas as manhãs, eu e você precisamos passar tempo com o nosso Salvador e precisamos meditar na sua palavra. Davi aprendeu isso. Olha só o que ele nos diz para terminar no Salmo 119. Salmos 119, versículo 50. Ele diz assim: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me deu vida. Davi procurou na palavra de Deus vida. Se você está vulnerável, ore a Deus para que Ele possa entregar para você talvez um marido, uma esposa. Talvez você seja um jovem solteiro enfrentando as tentações sexuais. Você não é anormal. Seria anormal se você não tivesse essas tentações.
Seria anormal se você fosse um jovem ou uma jovem que nessa noite fosse uma pessoa passível, que não tivesse nenhum sentimento sexual no seu corpo. Seria anormal. Deus criou você com esse seu desejo, mas Ele também criou uma outra pessoa para você. E dentro do casamento, vocês dois vão poder aproveitar das belezas que Deus criou para o casal. Nesse momento, o que você precisa é pedir a Deus algum companheiro de oração, e não um companheiro para você fazer coisas que ainda não são para o tempo que você está vivendo. Se você é casado, comece a falar para sua esposa, para o seu esposo: estou vulnerável, preciso da sua ajuda. Preciso que você compreenda as minhas necessidades físicas. Preciso que você consiga entender as minhas necessidades emocionais. Vamos conversar. Maridos, por favor, ouça a voz do Espírito Santo. A sua mulher não é uma máquina de prazer. Deus não a criou para que ela pudesse satisfazer todos os desejos que você tem no seu coração. Deus a criou para que você pudesse amá-la e respeitá-la e ouvi-la. Ela tem desejos, mas ela tem outras vontades. Ela tem outros tipos de desejos que muitas vezes não estão claros para você. Escute a voz da sua esposa, porque talvez ela esteja vulnerável. Talvez você não esteja dando atenção, talvez você não consiga olhar para ela e dizer: você está bonita. Muitas vezes a Laura precisa chamar a minha atenção: olha para mim. Nós não temos essa percepção. Precisamos absorver isso. Talvez você esteja vulnerável nessa noite. Por favor, querido, ore a Deus para que Ele coloque isso no seu coração. Talvez você esteja ocioso. Peça a Deus: Senhor, que eu possa servir em missão, que eu possa fazer alguma coisa por alguém. Amanhã eu vou acordar e eu vou fazer alguma coisa por alguém. Vocês lembram da história que eu contei da minha amiga de 81 anos? Lembram? Essa senhora de 81 anos possui uma agenda lotada. Ela ajuda em todas as cozinhas da cidade que servem sopa para as pessoas desabrigadas. Ela visita, ela vai à igreja de quarta-feira à noite. Ela acorda às 5:30 da manhã e ela tem uma esteira no basement da casa dela onde ela se exercita. E um dia eu perguntei para ela: por que você tem tantas atividades? E ela falou: porque eu não quero pecar contra Deus. 81 anos de idade. Não importa a sua idade. Muitas vezes os pecados mais cruéis que acometem a vida de um cristão são quando os anos já se passaram e na ociosidade ele relaxa. E aí Satanás entra e mexe com o coração das pessoas. Talvez você precise meditar na palavra de Deus. Nessa noite você talvez esteja pensando em todas as coisas que eu te falei, mas ainda no seu coração você está se sentindo oprimido, pensando: pastor, tudo bem, eu vou tentar, mas eu pequei. E eu não estou conseguindo, pastor, eu não estou conseguindo aceitar a graça de Jesus por mim. Eu tenho uma irmã que vai completar 18 anos de idade no ano que vem. Ela vai se formar no IABC esse ano. Pela graça de Deus, eu acredito que eu e a Laura estaremos lá na formatura da minha irmã. Eu tinha quase 20 anos de idade quando ela nasceu. Ela foi um sonho do coração da minha mãe. A minha mãe já havia tido 3 homens, 3 filhos. Mas ela tinha o desejo de ter uma filha. E quando ela tinha 41 anos de idade, ela começou a orar e pedir a Deus por uma filha. Os anos foram se passando, ela já havia feito a cirurgia de ligação de trompas, mas ela fez a cirurgia de reversão, tentando de forma natural. Fez inseminação artificial, não conseguia ter. Logo, aos 44 anos de idade, ela ficou grávida. Agora, a pergunta era: será que Deus vai mandar mais um homem e a gente vai completar um time de futebol de salão? Ou se Deus vai dar uma menina?
E a minha mãe orava por uma menina. Um dia ela conversou com um pastor e o pastor disse a ela, Salmos capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E ela disse, Senhor, eu gostaria de ter uma filha. Para a tua honra e para a tua glória, eu quero ter uma filha. Ela fez o teste, era uma menina. Aí ela falou assim para o pastor, pastor, posso orar para que ela tenha olho azul? Meu pai tem olho azul. Você viu que minha mãe nunca orou por mim, né? Eu saí essa coisa aqui. Quando a minha irmã nasceu, olho azul. Ela era, talvez, o bebê mais lindo que eu já vi. E um dia nós estávamos no nosso apartamento, os 3 irmãos, meu pai na sala, e ela devia ter 3 anos de idade. E ela andava pela sala, enquanto nós assistíamos um jogo de futebol, obviamente tentando chamar a nossa atenção. Tinha um vaso grande, daqueles de vidro, e ela ficava ali perto do vaso, mexendo no vaso. E meu pai disse a ela, Carmen, esse vaso vai cair e vai quebrar. E se esse vaso cair e quebrar, nós vamos ter que conversar. 3 anos de idade. Eu já com 20 sabia onde aquela conversa iria. Continuamos assistindo o jogo de futebol, ela voltava no vaso e empurrava o vaso. O vaso ia e voltava. De repente ela deu um empurrão forte, o vaso caiu. E foi vidro para tudo quanto é lado. Ela olhou para todos na sala, principalmente para o meu pai, e ele se levantou da sua cadeira. E aquela criancinha de 3 anos de idade, pela primeira vez, talvez sentiu medo do pai. Meu pai foi logo em cima onde ela estava, pegou ela muito rápido, trouxe ela para os seus braços. Ela olhou para mim, para os meus irmãos que estavam sentados, pedindo socorro, falava, Cezinha, meu coração quebrado. Eu vejo meu pai carregando ela nos braços e ele sai no corredor. E naquele dia eu aprendi a lição mais poderosa sobre o amor do meu pai celestial. Porque passou um tempo, meu pai voltou do quarto com ela no colo. E agora ela não estava mais desesperada. Agora ela não estava mais angustiada. Mas ela se agarrou no pescoço do meu pai. E durante aquela noite, ela debruçou no pescoço dele e dormiu pertinho do coração dele. Meu pai levou ela de novo para o quarto dela, pôs ela no bercinho. E eu perguntei para o meu pai, pai, o que você disse a ela? Ele falou para mim, filho, quando eu vi ela naquele estado, os cacos de vidro por todos os lados, eu fiquei com medo de ela se cortar. A minha primeira reação foi correr para abraçá-la, tirá-la do meio dos cacos. Querido, muitas vezes você e eu achamos que Jesus está preocupado com o vaso. Jesus não está preocupado com o vaso. Quando você quebra um mandamento, Ele não está preocupado com o mandamento. Ele está preocupado com você. Ele sabe que se você quebra um dos mandamentos, os cacos vão cortar você, ferir você. Então Ele vem em graça e misericórdia e te abraça e te tira do meio dos cacos. Os mandamentos que Ele deu para nós não foram mandamentos para que eu e você tivéssemos medo dEle. São mandamentos de vida. Talvez se nessa noite eu esteja falando para alguém que quebrou o 7º mandamento, adulterou, se promiscuiu. Ninguém sabe, só você. Você já não tem mais vontade de vir à igreja, de cantar, de louvar a Deus. Satanás roubou o seu presente, tirou os seus sonhos. Eu digo a você hoje, em nome de Jesus Cristo,
Deus está aqui nessa noite e Ele quer abraçar você e tirar você do meio dos cacos. Então permita-se ser abraçado por esse Deus. Ele tem poder nessa noite para te limpar de toda a culpa. Ele quer te ensinar a lição maravilhosa do amor. A Laura vai cantar essa última música sobre esse nosso tremendo Salvador. Mas eu gostaria, nessa quarta-feira à noite, eu não sei se você vai voltar aqui amanhã, eu não sei se você vai tomar a decisão de fazer alguma viagem amanhã, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. E talvez você seja uma das jovens ou um dos jovens que estejam nessa noite pensando: pastor, eu me promiscuí, eu pequei, a tentação foi maior do que eu entendo todos os passos que você está dizendo, mas pastor, nessa noite eu preciso do abraço de Deus. Eu preciso que Ele venha me tirar do meio dos cacos, porque eu estou ferido e eu preciso sentir o amor de Jesus Cristo mais uma vez. Esse apelo é para você voltar para os braços de Jesus. E quando você voltar, Ele vai sussurrar no seu ouvido dizendo: filho, filha, não volta a brincar perto daquele vaso. Aquele vaso pode cair novamente, você pode novamente se ferir. Fica aqui no meu colo, deixa eu cuidar de você. Querido, nessa noite, Jesus Cristo está querendo derramar a sua graça e misericórdia sobre essa igreja. Enquanto a Laura canta, se você é uma dessas pessoas que está precisando do abraço de Jesus, não importa se você quebrou o primeiro ou o 10º mandamento, nessa noite nós estamos todos nivelados pela graça de Cristo. Vem aqui na frente orar. Aqui é o mar onde Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz que nós devemos colocar os nossos pecados. Vem trazendo eles. Vem com o seu barquinho cheio, pode vir. Joga. Deixa a graça de Jesus afundar os seus pecados. E diz a palavra de Deus: dos seus pecados Ele jamais se lembrará. A única coisa que Jesus vai se lembrar nessa noite é do sorriso que você vai sair dessa igreja leve, feliz, uma nova vida, um novo coração. Finalmente a hora da salvação chegou. Aceita em nome de Jesus Cristo. Blasfêmia de homens irados, ouço o som de Jesus ofegante e aflito, ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis, ouço o som de Maria, seus pés soluçando, ouço o som de trovões e clarões protestando, ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. De gemidos,
da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao pecador. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus, destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Da cruz do Calvário, é Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri para poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceita. Senhor nosso Deus, todos pecamos e todos carecemos da sua graça. Não há um justo sequer. Todos precisamos nessa hora pedir perdão a Ti, porque de alguma forma ou outra nós demos vazão à tentação e pecamos contra o Senhor. Mas nessa noite, Senhor Jesus, nós levantamos os nossos olhos e elevamos os nossos olhos para além dos montes, da onde realmente nos vem o socorro. O nosso socorro vem de Ti. Aceitamos nesse momento, Senhor, a cruz como a nossa única salvação. E pedimos, em nome de Jesus, lance os nossos pecados nas profundezas do mar da sua graça. Cubra, Pai querido, a transgressão. Se há alguém nessa noite que esteja duvidoso de que o Senhor pode, Pai querido, sussurre no ouvido desse jovem, desse homem, dessa mulher, dizendo: não importa o pecado, eu posso perdoar todos os pecados. Mas, Pai querido, nós não queremos apenas nessa noite entregar ao Senhor os nossos pecados, mas nós queremos Te pedir nessa noite, nos dê poder para vencer a tentação. Pai querido, se existe alguém, algum homem, alguma mulher, jovem, nessa igreja que esteja vulnerável, dê a essa pessoa um amigo, um parceiro, mostre alguém, Senhor, para que essa pessoa possa orar, para que essa pessoa possa abrir o coração. Senhor, se existe alguém nessa igreja ocioso, que essa pessoa possa começar a trabalhar para o Senhor. Pai querido, a Tua palavra diz que nós devemos meditar na Sua lei, de dia e de noite, para recebermos vida do Senhor. Eu Te peço, Pai, que abençoe as decisões que foram tomadas. Talvez nessa noite alguém esteja tomando a decisão radical
de quebrar o vínculo de algum relacionamento, de quebrar o vínculo com algum tipo de pecado acariciado, para que a mente possa estar pura, para que os nossos pensamentos possam agora ser completamente teus. Nos ajude, Senhor, a pensar nas coisas puras, em coisas boas, em coisas agradáveis. Todos os dias da nossa vida. Mas, Pai querido, que possamos nos lembrar da promessa de 1 João capítulo 2, versículo 1. Se, porventura, errarmos, nos ajude a olhar para Jesus mais uma vez. E a receber dele paz, perdão e poder para vencer. Te agradecemos por essa noite vitoriosa. Que todos os corações que aqui estão vão sair lavados pelo sangue de Jesus. Pai querido, que o sorriso possa tomar conta dos rostos. Que eles possam agora sair, Pai querido, leves, felizes, porque se entregaram ao Senhor. E o Senhor de maneira alguma os lançará fora. Em nome de Jesus. Amém. Dani, fica pro teu lado. Fica pra cá. Pra Gabi entrar aí. Vai ser só com ela. Só com ela, fechou? Só com ela, ok. Só com você. Boa noite. Que pregação maravilhosa. Olha, eu me senti tocado. Faça como o Gildásio Santos, lá de São Paulo, que compartilha o link com os melhores amigos. Compartilha você também. As pessoas precisam ouvir desse Deus maravilhoso. Eu também quero mandar um abraço lá para o Rio Grande do Norte, para Eudilene, em Goianésia do Pará, para Matilde Silva, em Capim Grosso, para Maria Oliveira, lá de Cruz das Almas. Vem visitar a gente mesmo, a gente vai ficar muito feliz em te receber. Da Ribamara, lá Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e para Rafaela Silva, diretamente do Chile. Olha, a gente fica muito feliz, vocês estão acompanhando, compartilhem o link, e é muito bom ter vocês aqui, do mesmo jeito que é bom ter a Dani. Dani é uma das intérpretes aqui da igreja, ela estava interpretando agora há pouco. Dani, me fala um pouquinho qual é a importância do intérprete na igreja. Então, Wallace, é muito importante que haja intérprete em cada igreja, porque nós temos a comunidade de surdos. Sim. E se não houver intérpretes, eles chegam e ficam atônitos de tudo que está acontecendo. Então é importante que as pessoas se preocupem e se capacitem para que elas possam transmitir para os surdos aquilo que nós podemos ouvir. Então é importante que eles conheçam a palavra de Deus, e eles só podem conhecer se estiver intérpretes na igreja, né? Se nós estivermos lá. É um ministério abençoado. É um ministério abençoado, com certeza. Amém. Me fala um pouquinho então, se na igreja é importante, numa transmissão ao vivo, na televisão, qual é a importância de ter lá a janela do intérprete? Então, é importante que tenha a janela do intérprete, porque a maioria dos surdos, eles não fazem a leitura labial. Então é muito difícil para eles acompanharem uma programação só através da voz. Tendo a janelinha do intérprete, ele consegue acompanhar ao vivo tudo aquilo que está acontecendo, o que infelizmente não é uma realidade, mas é algo que nós temos lutado todos os dias para que possa acontecer, para que os surdos eles possam estar vivendo o mesmo mundo que nós e ter os mesmos direitos. Seria a mesma coisa então de eu, um ouvinte, assistir com a televisão no mudo? Exatamente, você não iria entender nada. Dani, eu sei que cada surdo, ele olha para uma pessoa e ele dá um sinal que seria um nome. Isso. Né? O meu sinal, por exemplo, é esse aqui. Qual é o seu sinal? O meu sinal é esse. Ok. O pastor César e a Laura também receberam sinais, e mostra para a galera de casa quais são os sinais, tanto do pastor César quanto da Laura. Então, a Gabi,
que é a surda aqui do nosso campus, ela deu o sinal tanto para a Laura quanto para o pastor César. O sinal do pastor César é esse aqui, que é a mão em configuração de C aqui na barba. Então puxa, demonstrando a barba, e o C de César. E o da Laura... Olha, a gente está aqui recebendo a Gabi. Gabi, ela é a surda aqui da igreja e ela vai mostrar, pede para ela mostrar pra gente qual é o sinal da Laura, né? Já que a gente mostrou do pastor César, qual é o sinal da Laura? Esse é o sinal da Laura. Esse seria como o nome, certo? Para os surdos. Então é assim que eles se comunicam. Para ele não ter que ficar fazendo letra por letra, Exatamente. Tem o sinal, certo? Eu vou perguntar agora para a Gabi o que é que ela acha, como ela está se sentindo nessa semana de oração, qual é o sentimento dela ouvindo todas essas mensagens, essas pregações. Então, ela disse que está se sentindo muito importante e que é importante ter um intérprete, porque assim ela pode entender tudo o que está acontecendo na semana de oração. Olha, além de ter alguém que auxilia a Gabi, nós também temos a nossa janela do intérprete aqui nas nossas transmissões. Então, se você conhece algum ministério de surdos, compartilha com eles. Se você conhece algum surdo, traz ele para assistir também. E aqui a gente tem um intérprete que tá também... Eu tô aqui falando para você e ela tá olhando para cá porque tem um intérprete aqui para ela também, viu? O que é super importante. Meninas, muito obrigado. Deus abençoe a cada vez mais a cada um de vocês e que o Ministério de Surdos aqui da Faculdade Adventista cresça cada dia mais. Olha, para você que está em casa, continue nos acompanhando. Amanhã tem mais um dia de uma pregação que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e lembre-se, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Boa noite.